Cara, eu acho que nós na imprensa cometemos um erro, tá? A minha primeira pergunta para o Sérgio sobre a decisão deles de botar o Paulo Gonet como personagem principal tem muito a ver com isso, que é a gente, eu acho que comprou a história que o bolsonarismo conta de que o Alexandre de Moraes é o personagem principal. E isso é uma escolha. É uma escolha de como você conta a história. Gente, nós somos jornalistas, nós somos repórteres aqui, nós três. A Luísa também. Com exceção do Ricardo, nós passamos a nossa vida olhando para os fatos que acontecem e escolhendo como organizar essa história para contar. A gente sabe que a gente faz essa escolha. De como que a gente organiza as informações, o que a gente escolhe para ser a principal informação. E tem uma certa cabeça, um certo jeito, uma certa manha que ao longo dos anos, como jornalistas, a gente vai dominando e a gente meio que já intui. Decidimos botar esse negócio exatamente como o bolsonarismo escolheu, que é uma grande disputa entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Aconteceu a mesma coisa na Lava Jato, né? Aconteceu a mesma coisa na Lava Jato quando se botou Sérgio Moro como o grande personagem. Aconteceu a mesma coisa no Mensalão quando se botou Joaquim Barbosa como o mesmo personagem. E aí tinha aquelas fotos do Joaquim da Barbosa com o capão, né, de Batman, aquelas coisas. E ver esse discurso do Gonet, com todo o tédio inerente a um discurso de um procurador-geral da República apresentando um caso, é muito interessante porque, cacete, quem organizou a história toda é o Gonet. E a maneira como ele organiza a história é muito interessante porque ele começa dizendo o seguinte, gente... O primeiro passo que demonstra que existe um plano de golpe de Estado em curso... E, Flávio, eu estou um pouco repetindo o que você está falando, tá? O que você acabou de falar. O primeiro indício primeiro precisamos botar em dúvida a lisura das eleições. Então, o Bolsonaro passa os últimos 2 anos de governo dele, metade do mandato dele... semeando dúvidas a respeito da lisura das eleições. Essa eleição vai ser fraudada, essa urna não vale. O mesmo sistema eleitoral que a gente usa há mais de 20 anos. A gente elegeu tantas vezes, né? Elegeu tantas vezes. Gente, eu votei pela primeira vez em 1991 no plebiscito. Foi em 91, não foi o plebiscito? Foi. Foi a primeira vez que eu fui à urna com 17 anos de idade, porque quando eu fiz 16 não tinha eleição. De 98 para cá, porque eu voto no Rio de Janeiro e o Rio 91. foi... Não, de 98 para cá, porque eu voto no Rio de Janeiro e o Rio foi uma das primeiras cidades a adotar a urna eletrônica, eu sempre votei na urna eletrônica. Eu votei umas 3 vezes na vida no papel. Eu nem lembro de como era votar em cédula. Eu não lembro. Toda a minha vida adulta eu passei votando... eu tenho 50 anos de idade. O ponto que eu estou fazendo aqui de repente, nos últimos 2 anos de mandato, Jair Bolsonaro começou a atuantemente botar em dúvida o sistema eleitoral no qual votamos praticamente todos os brasileiros em data de voto todas as suas vidas adultas. Ele começou a botar esse troço em dúvida e isso é eminentemente um ato golpista. Por que é um ato golpista? Porque primeiro você precisa implementar a dúvida para convencer a maior quantidade possível de vezes, no momento, de pessoas que existem razões legítimas para você dar um golpe de Estado quando você aparece com um golpe. Você não pode simplesmente aparecer com um golpe. Você tem que ter o apoio de um pedaço grande da sociedade. E o Gonet organiza essa história muito bem. Porque ele organiza essa história justamente botando, olha, esse troço começa 2 anos antes, semeando dúvida numa quantidade grande da sociedade de que existe um problema nessa eleição. Essa eleição não vai ser limpa, essa eleição não vai ser limpa. Por quê? Porque se ele é eleito, tá tudo certo. Se ele não é eleito, ele precisa do golpe. Você quer falar? Se ele for eleito, ele diz a mesma coisa que ele falou em retrospecto, né? Assim, não, mas eu teria ganhado com uma diferença muito maior. Houve fraude assim mesmo, mas eu tive tanto voto que eles não conseguiram roubar. Né? E aí a gente entra nesse ponto que
O Gonê é um cara fundamental, de fato, nessa história. E se a gente observa, se a gente esquece a maneira como os bolsonaros contam essa história, e a gente olha simplesmente para o que está acontecendo, gente, houve uma investigação da Polícia Federal, que é exatamente o que o processo brasileiro exige. Em cima dessa investigação da Polícia Federal, houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, tem um ministro relator e o troço está... O julgamento está em curso. Exatamente. Este é um processo diferente do processo de investigação das milícias digitais. Que aí sim você tem todo o questionamento a respeito de ser um processo aberto dentro do Supremo, por ministros do Supremo, tudo mais. Ali tem uma discussão. Esse processo do golpe não tem nada disso. O processo é limpo. Tem uma questão também em relação a isso, de como é que a imprensa construiu essa história, etc., que a gente tem que lembrar que não tinha o Gonê. O Gonê é uma figura relativamente nova no cenário. Era o Augusto Aras. Claro. E o Aras estava completamente cooptado pelo Bolsonaro. Então, o Alexandre, um pouco que foi, não vou dizer obrigado, mas ele assumiu um protagonismo que deveria ser do Aras, e que nunca faria, e que mais tarde seria do Gonê. Então, hoje fica claro que hoje tem um procurador. Antes, durante o golpe, não havia um procurador. Ou o Alexandre fazia algumas das coisas que ele fez, ou o golpe ia em frente, né? Doutor Sérgio, você... Claro. Só acrescentar, assim, tem isso também, quer dizer, o Gonê, além de ser o cara, tinha a quem cabia esse papel institucional de oferecer a denúncia, de fazer a acusação, ele fez isso muito bem, a meu ver, né? Ele realmente organiza aquilo, era uma grande maçaroca de fatos, espalhados ao longo de anos, né? De 2 anos, e ele conseguiu transformar aquilo numa história, né? Que é o primeiro passo para um DOC também, que quisesse contar o golpe, né? A tentativa de golpe do Bolsonaro, o golpe do Bolsonaro. Então, assim, ele colar a estruturação da nossa história na história contada pelo Gonê, já oferecia também uma grande vantagem, além daquela que eu me referi, dele ser um sujeito que está fazendo isso não por heroísmo, mas porque é esse o seu papel, né? O papel de um funcionário público a serviço da ordem constitucional, da ordem democrática. Agora, eu queria também, Pedro, falar assim, em termos de contação de histórias, eu acho que o nosso DOC ele tem um outro mérito, se eu posso falar assim, modéstia à parte. A gente, além de organizar, ajudar o espectador a organizar na cabeça essa quantidade imensa de coisas que aconteceram nos últimos anos no Brasil, a gente vai além, né? Porque a gente está situando o golpe do Bolsonaro numa linha do tempo muito maior também. E é por isso que eu acho que o julgamento do século, embora o século ainda tenha só o seu primeiro quarto, as pessoas podem falar assim, mas o julgamento do século é muito cedo para saber e tal, não sei o quê. Eu acho que cabe, porque a gente está acertando contas, não só a gente, o Brasil, né? Está acertando contas não só com o que aconteceu nos últimos anos, como com o que aconteceu nos últimos 200 anos. De 1889 para cá. Exatamente. Quer dizer, como a nossa república sempre foi, e recuando, a gente vai até o Império, né? Então, por isso que eu falo em 200 anos, assim, digamos, a história do Brasil independente foi marcada por uma grande inquietação, para sermos eufemísticos outra vez, militar, né? A história do Brasil é marcada por isso. E isso nunca, em momento algum, foi levado à justiça. Entre indultos, anistias, passações de pano, em geral, ficou tudo por isso mesmo, né? Tem uma outra grande frase, a Flávia citou o Rafael Maffei, tem uma outra grande frase do Rafael Maffei no DOC, que é o seguinte, no Brasil,
sempre foi mais arriscado abrir uma padaria do que dar um golpe de Estado. E não é mais assim. Então, assim, ao fazer isso, ao abrir esse leque também, quer dizer, a gente transforma uma coisa que é feita muito a quente, porque está acontecendo agora, porque a gente teve que ir mudando enquanto acontecia, né? A gente teve que ir acrescentando informações ao golpe enquanto as coisas aconteciam. Ao mesmo tempo, é uma coisa que situa numa história muito maior. Situa o que acontece numa história muito maior. E desse ponto de vista, até o Bolsonaro é casual, é contingente. A gente está falando de uma coisa que é uma ruptura profunda na história do Brasil. É a primeira vez que o Poder Civil julga militares por uma tentativa de golpe de Estado. Isso me parece um passo gigante da democracia brasileira. E eu queria trazer mais alguns elementos para essa discussão, porque enquanto eu estava até com essa frase do Maffei aqui na minha frente para trazê-la para cá, Sérgio, desse risco, né? Ele diz: abrir uma padaria no Brasil oferece mais risco do que tentar dar um golpe de Estado. Porque a gente estava falando desse trabalho de reportagem do Gonê, por assim dizer, né? No sentido de que ele conta uma história, mas ele conta uma história que aconteceu também diante dos nossos olhos, né? Porque a gente teve discurso contra a urna eletrônica em live na internet. E aí eu tô falando aqui tanto dos discursos contra a urna, quanto de discursos de não vou mais obedecer a ordem do Supremo, do Alexandre de Moraes, né? Todo mundo lembra daquele 7 de setembro. Então teve discurso golpista, né? Ou contra a urna eletrônica, ou contra as instituições brasileiras. Em live na internet, em reunião ministerial, em evento de 7 de setembro no alto do carro de som, falas gravadas para manifestantes ali de não, espera mais um pouquinho que a gente vai dar um jeito, ladrão não sobe a rampa. Tudo isso foi televisionado, foi transmitido na internet. Era uma certeza de que não ia dar em nada muito grande, né? É uma coisa muito cultural isso também. Eu acho que tem isso sim, Luísa. Tem uma sensação de impunidade, porque se nunca aconteceu desses caras serem punidos, por que seria agora? Acho que tem um pouco disso. Tem um pouco também que eu acho que eles foram apanhados no contrapé ao produzir provas contra si mesmos em celulares e computadores. Eles acharam que eles estavam, de fato, apagando os rastros e não estavam. Acho que aí rolou um certo desconhecimento tecnológico também. Mas eu acho que mais do que isso, assim... Eu acho que era uma situação muito difícil, porque, como o Pedro observou, se você vai dar um golpe de Estado, você precisa ter, pelo menos, uma grande parte da população do seu lado, né? Você não tem como fazer isso em segredo total. Essa é a contradição, né, de um golpe. Porque, em parte, aquilo ali é secreto, porque é ilegal, porque é perigoso, porque se vazar eles estão fritos, tal. Mas você tem que lançar um monte de iscas para o público vir com você. E ao fazer isso, você está produzindo provas, né? O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.